Olá, olá, vencedores em Cristo, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao projeto Samuel, vamos analisar o capítulo 5, de 1 ao 5, versículo 1 ao 5. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o deus Dagon, né, que é o deus que eles servem, né? Vemos que a arca foi retirada de Ebenezer para Ascalon e colocado no templo do deus Dagon, né? No capítulo 4, vemos que Israel tratou a Arca da Aliança como um amuleto e tentou manipular Deus. Fato impossível, Deus não é manipulável. Tiveram uma grande derrota. A profecia cumprida de Ofni e Finéias mortos, né? E a Arca da Aliança tomada. Ao contrário de Deus Dagon, Deus não se manipula, né? Humanamente, parecia que Deus havia sido derrotado e que Dagon venceu. Mas no capítulo 5, nós vemos, né, que Deus não foi derrotado, ele apenas permitiu que algo acontecesse. Foi permissão do Senhor, né? A Arca da Aliança saiu de Ebenezer, né? Foi levada para Asdod, para o templo do deus Dagon, como se fosse um troféu de guerra. Aqui começa uma invasão espiritual invertida. Os filisteus pensam que venceram a guerra, né, que foi graças a Dagon, e levam, né, como se fosse um troféu, né, a Arca da Aliança, mas eles estão levando para dentro da casa deles o juízo de Deus, né? E isso eles vão ter consequências seríssimas, né? Eles colocaram a arca ao lado do deus Dagon, querendo nivelar os dois, como se Deus fosse do mesmo tamanho do deus Dagon, né? Como se fossem divindades iguais. Mas Deus não se divide glória, Deus não divide a glória dele não, né? Então Dagon caiu com o rosto em terra, ou seja, se prostrou diante do Deus vivo, num gesto de adoração involuntária. Isso ecoa em Filipenses 2, versículo 10, né, que diz que todo o joelho se dobrará, né? Eles levantaram a estátua e ela caiu novamente. A cabeça e as mãos foram cortadas. A cabeça quebrada, né? A cabeça representa o governo, pensamento, estratégia, autoridade espiritual que foram quebrados e cortados. Deus estava mostrando que cortava e quebrava o governo falso, amém? Mãos cortadas, mãos representam ação, poder de realizar, de fazer algo, né? Força militar. Deus com esse ato diz: eu neutralizo o poder que age contra mim, eu subjugo. E literalmente ele subjugou o deus Dagon, né? E só restou o tronco, que simboliza um sistema vazio, que é de ídolos. São corpos sem vidas, né? E aí surge uma superstição, não pisar no limiar. Mesmo vendo o poder de Deus, né? Eles, ao contrário, em vez de se arrepender, eles criam um ritual, uma superstição, né? Não se converteram, não trouxeram o coração deles para Deus. E isso acontece muito, né? Tem muita gente que vê o poder de Deus, a mão de Deus, mas mesmo assim continua com o coração empedernido, não consegui, endurecido, ou criam-se rituais. E aqui a gente aprende que Deus não divide a sua glória, que ele quebra a cabeça, ele corta a mão de quem deve ser cortado, de quem deve ser quebrado a cabeça, amém? Beijo no coração, curta, comente, compartilhe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, vencedores em Cristo!